Gravação. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Me desliga seu microfone só um pouquinho para eu fazer a introdução da aula aqui, por favor. Hoje nós estamos na nona aula, nós já vamos para a última aula antes da A1, antes da avaliação. Então, essa aula, além de ser um seminário da apresentação dos trabalhos, né, que foram já divididos com a turma, tem uns aproximadamente 20 dias que a gente fez isso, né? Vocês sortearam os temas entre os acadêmicos, são 7 temas, então são 7 grupos que irão fazer as apresentações hoje. Cada grupo tem aproximadamente 10 minutos para fazer a apresentação, eu faço os comentários da apresentação. Se tiver alguma pergunta dos demais acadêmicos, podem ficar à vontade de fazer. O intuito e o objetivo da nossa aula hoje é a gente compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu no decorrer do semestre, né? Nessas 7 aulas que a gente teve desde o início do semestre até a aula 7. Aula 7, porque a aula 8 não entra aqui nesse tema do seminário. No próximo dia 15 já é a nossa avaliação, né? Eu já avisei para vocês, a avaliação é individual e sem consulta, é presencial no polo, começa pontualmente às 14 horas, lá na sede da Unitins, onde vocês estudam, tá ok? Então, nós vamos começar aqui com o primeiro trabalho, com o primeiro grupo que vai fazer a apresentação. Podem ficar à vontade, a Sami já está fazendo aqui o compartilhamento da tela, então pode ficar à vontade, podem apresentar. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui o trabalho, novamente. Vocês só me dão um retorno se está dando tudo certo. Tá ok. O tema do meu grupo é Avaliação Institucional e Educacional, composto por mim, Sâmia Maísa, Alanda Vitória e Maria Lidiane. Avaliação institucional. Primeiro, o que é avaliação institucional? A avaliação institucional ela é uma ferramenta, né, que auxilia as instituições de ensino a realizarem um diagnóstico de como está indo o funcionamento da escola. E toda a comunidade ela pode participar, desde os estudantes à família. Então, por isso que é chamada de avaliação institucional, que ela é democrática e colaborativa. E para que isso acontece? Qual a finalidade? Para a qualidade de ensino, né, e satisfação dos acadêmicos. Por quê? Nada melhor do que eu estar em uma instituição e aí eu poder opinar sobre determinada situação, que está dando certo, que está dando errado, e poder ter uma melhoria, né? Isso é muito satisfatório para nós, estudantes. E essa avaliação, ela pode ser feita de 6 em 6 meses, uma vez por ano, ou quando a coordenação vê que é necessário. E quais os tipos de pergunta, né, que ocorrem nessa avaliação? Perguntas sobre infraestrutura, metodologia, sobre o corpo docente, para eles rever o que pode melhorar ou não. E aí, um exemplo, se por acaso um aluno está relacionado a um professor, a insatisfação, o professor ele pode falar, ele tem a voz, né, para falar sobre a determinada situação. E a avaliação educacional. A avaliação educacional, ela serve para avaliar se os alunos estão progredindo nas tarefas ou não. E aí vamos para as diferenças, né, delas. A avaliação educacional é para o desempenho do aluno, né, como eu falei, para ver se ele está progredindo ou não. O professor, ele é o avaliador e o aluno é o avaliado. No caso da avaliação institucional, todos são avaliados, né? No caso, não é só o aluno, é toda a escola. E ela concentra-se no ensino-aprendizagem. E a avaliação institucional é do desempenho, né, institucional ou sistema educacional, e todos são avaliados, como eu falei anteriormente. E ela quer a melhoria da escola pública e do sistema educacional. Então, a avaliação institucional é para avaliar, para a melhoria da escola, e a avaliação educacional é para ver se o aluno está progredindo nas tarefas.
Boa tarde a todos. A avaliação institucional na universidade é de extrema importância para todos nós, né? Porque através dela pode-se fazer a reestruturação das atividades de ensino, bem como a pesquisa, a extensão, a gestão da instituição. Ela sempre busca melhoria para a instituição, como minha colega já falou aí. Ela contribui para a qualidade do ensino superior, tendo maior eficiência na gestão. Ela pode ser dividida em duas modalidades, que é a autoavaliação, né, que é um processo que possibilita a análise de crítica e a prática da prática pedagógica e administrativa da instituição educacional. A autoavaliação, ela vem seguida do autoconhecimento, que são ferramentas que podem mudar, né, os discentes, a maneira deles pensar e deles agirem, né, que podem ser executadas com um bom plano de ação. Isso pode significar uma identificação de situações passivas de mudanças a fim de melhorar a qualidade do ensino, né, do processo de ensino e aprendizagem da instituição. Essa autoavaliação é coordenada pela Comissão de Avaliação Própria, né, o CPA, que de cada instituição é orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da CONAI, que é a Comissão CONAIS, né, que é a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o órgão coordenado, supervisionado do Sistema de Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAIS, né. E também temos a avaliação externa, né, que é uma avaliação que ela é feita, né, pela essas comissões próprias de avaliação, CPA, que ela é feita fora da instituição, né, e é aplicada dentro da instituição. Ela é diferente da interna, né, que já é feita ali pela rede de ensino mesmo, né, e é sempre aplicada por um agente de fora, né, da instituição, e é aplicada individualmente para cada estudante, né, ou discente, para saber os níveis de conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, né, do processo. A gente tem ela como em larga escala, que é conhecido também sistêmico ou em larga escala, né, que é quando o ensino ocorre, na maioria dos casos, em grande número de alunos, um grande número de alunos, né, que temos aí pode ser a amostra censitária, né, que é quando fala que é de escola pública, né, e ai meu Deus, deu um branco aqui, a sistêmica, meu Deus, esqueci. Peraí, a censitária, quando ocorre em escola pública, e tem a do setor privado, que é a amostral, né? E no ano de 2021, que foi o ano de pandemia, tivemos também a digital, né? Que tinha essa opção de você fazer, né? Por exemplo, temos aí, como exemplo, temos o Enem, né? O Enem, que é... E temos o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem o objetivo de analisar o desempenho dos estudantes na educação básica, e o PISA, fora vários outros também, né? E o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação do Estudante, que ocorre a cada 3 anos, pela Organização e Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Só isso, professora. Ok. Boa tarde a todas. Eu me chamo Nalanda Vitória e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é avaliar e os 3 tipos de avaliação que existe. Bom, avaliar é o ato de mensurar, quantificar algo ou alguém que se deseja atribuir um valor ou grau. Em outras palavras, é diagnosticar. Isso através de instrumentos e ferramentas, como, por exemplo, a prova do SAEB, que a gente já até viu um pouquinho sobre ela lá no Educ, em uma das aulas.
que essa prova ela tem a finalidade de diagnosticar, ou seja, os estudantes eles vão fazer a prova e com isso, né, o pessoal vai diagnosticar e atribuir um valor àquele resultado. E nesse raciocínio existe 3 tipos de avaliação. São elas a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação diagnóstica, ela é uma ferramenta que traz informações sobre o quanto os estudantes eles dominam determinado conhecimento. E ela tem como instrumento avaliações, exercícios, provas, seminários, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, ou seja, a professora ela está buscando informações do quanto a gente domina ou aquele conteúdo que a gente estudou, e após isso ela terá um diagnóstico, né? Por isso que essa avaliação se chama avaliação diagnóstica. Já a avaliação formativa, ela é como se fosse, como que eu vou falar, um feedback, tanto para o aluno quanto para o professor. Ela ocorre durante a explicação do professor, né? Por meio de debates, questionamento, e ela está diretamente ligada com o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o professor e o aluno. A última avaliação, porém não menos importante, é a avaliação somativa. Essa avaliação ela é feita após o ensino, ou seja, o processo de atribuição de notas, que pode ser aplicada em todo final de ciclo de aprendizagem. E como as outras também todas têm uma finalidade, a finalidade dela é avaliar quais foram Aconteceu alguma coisa que nós não estamos ouvindo. Malandra? Malandra? Véi, não acredito que eu tava com esse microfone desligado o tempo inteiro. Não, Não, tava amiga, não. era o tempo de... É. Na Foi na última. somativa. O Malandra tá tendo um barulho paralelo aí. Espera ainda, só um minutinho, professora. Tá. Tá, vocês conseguiram me ouvir até que parte? Somativa. Até somativa. Então, a avaliação somativa, ela é feita após o final do ensino do processo, é a atribuição de notas, que ela pode ser aplicada a todo final de ciclo de aprendizagem, né? E como todas as outras, ela também tem sua finalidade, que é avaliar quais foram as habilidades e as competências adquiridas por cada aluno ao final de cada processo educacional. Aqui eu finalizo a apresentação do primeiro grupo. Muito obrigada a todos. Alguma pergunta? Muito bem, Malandra. Ok, o grupo já finalizou a apresentação. Pode tirar a apresentação, Sâmia, muito bem. Vocês 3 apresentaram bem. Esse foi o tema da primeira aula, né? Que é avaliação institucional e educacional. A gente sabe que tem uma diferença entre os 2 tipos de avaliação. A avaliação institucional, ela é feita por órgãos externos. A gente fala um pouco sobre a avaliação institucional do ensino superior. A gente foca mais na educação básica, que os outros grupos vão falar mais. Né? Na educação do ensino superior, a gente tem a CPA, que é um órgão que faz essa avaliação dentro da universidade, né? E tem outros órgãos externos também. E a avaliação educacional, ela é essa avaliação que a gente fica fazendo para ver se o aluno teve realmente a aprendizagem. Não que os órgãos que fazem as avaliações externas, tanto da educação superior como da educação básica, também não avaliam o conhecimento. Né? Por exemplo, nós vamos aprender aí com um grupo que vai falar sobre o SAEB, sobre as aulas que a gente já teve sobre o SAEB, que tem provas também de várias disciplinas, né? Que é para verificar o grau de conhecimento dos alunos da educação básica. E, ultimamente, a gente já tem até essa avaliação para verificar a aprendizagem na educação
da primeira fase da educação básica, né? Que é um questionário que é aplicado para os professores e não para os alunos menorzinhos. Então, essa avaliação, quando a gente fala de avaliação educacional, a gente tem um pouco de medo, né, dessa avaliação. Eu imagino que algumas pessoas ficam nervosas ao apresentar o seminário, né, porque vocês estão sendo avaliados, e a gente já falou em uma das nossas aulas que a gente tem muito medo de ser avaliado, né, porque as pessoas ficam todas nos observando para ver se tem algum erro, para ver se a gente gagueja, para ver se a gente esquece alguma coisa, ou para ver se a gente fala algo errado. Então, a gente tem muito medo dessa avaliação. E tem medo também de escrever na avaliação, né? Só de saber que essa prova, por exemplo, a A2, que vai ser aplicada na próxima aula, a gente depende da nota de vocês dependem da nota de vocês para passar ou não, né? Que é junto a nota do seminário, a nota de participação e um fórum que foi avaliativo e a nota da avaliação. Se você não tiver 6 pontos nessa nota, você vai vai ter que estudar mais na A2 para conseguir uma nota para passar no semestre. Então, por isso que a gente tem esse medo, porque a gente precisa da nota e a gente é avaliado. Só que, às vezes, o nervosismo e esse medo atrapalham um pouco, né? Atrapalha a gente que está na universidade, a gente que está fazendo mestrado, doutorado, no meu caso, até quando você está no pós-doc, você ainda tem medo de ser avaliado, gente. Então, em se tratando de avaliação, a gente sempre vai ficar aí com esse friozinho na barriga, com esse medo, mas vamos ficar tranquilos, vamos fazer prova, vamos apresentar os seminários bem tranquilos, tá? Vamos estudar para fazer a A1 e tirar nota boa, a A2, e sempre que a gente precisar de ser avaliado, né, ou seja no concurso, ou seja na faculdade, ou seja onde for, a gente tem que manter a tranquilidade, né? Lógico, a gente precisa estudar, né? Mas a gente tem que manter a tranquilidade. Muito bem, o grupo 1 já apresentou. Eu vou reproduzir aqui os slides do grupo 2, que foi uma pessoa que pediu, que é o grupo da Kelma, da Aline e da Edjane, né? É esse grupo que vocês querem que apresente agora, porque parece que alguém tem que sair? Sim, professora. Tá, então vou projetar aqui, vocês só conferem para mim se está ok aí na tela, tá? Ok? Pode começar, tá bom? Boa tarde. Estão todos me ouvindo, professora? Estamos sim. O nosso grupo, na verdade, é da aula 4, só que nós vamos apresentar ele agora por conta que a gente vai precisar sair. O tema do nosso trabalho é conhecer a escola para planejar mudanças e intervenções. E próximo. Para tomar decisões fundamentadas, seja na gestão pedagógica ou escolar, é essencial coletar e analisar dados educacionais. É importante destacar o uso adequado de dados, permite a tomada de decisões sem achismos, ou seja, mais próximos de resultados esperados. Com essa fala, nós podemos compreender que dentro dessas avaliações e das demais pesquisas que são feitas para tomar decisões dentro da educação, primeiro é necessário conhecer o âmbito da escola e a necessidade de cada uma delas. Por isso, são aplicadas essas avaliações para saber como que realmente está o aprendizado e o desenvolvimento dentro de cada escola. E elas são muito importantes porque é através delas que a gente vai saber e não vai ficar só naquela questão de achismo, é uma coisa que você vai fazer baseado em fatos que são comprovados. Próximo.
essa fala, afinal, já dizia o William, que eu não sei falar esses restos do sobrenome dele aí, engenheiro e matemático americano. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Próximo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/96, aborda em diferentes artigos a necessidade de a escola manter um padrão de qualidade na oferta do processo de ensino e aprendizagem. E para isso é necessário fazer essas avaliações, ter todo esse processo que é feito através desses órgãos, dessas instituições, para poder estar buscando melhoria nas áreas que for necessário. Próximo. A Lei número 9.394/96, de 20 de dezembro, publicou pelo Ministério da Educação, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, expressa a política e planejamento educacional do país. Essas diretrizes são fundamentadas em relação à Constituição Federal, cujo artigo 206 define que o ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Princípios esses que são igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais do ensino garantidos na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concursos públicos de provas e títulos, gestão democrática de ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade. Essas leis, elas são... Esqueci como que é a palavra. Elas são garantidas para o cidadão dentro da lei das diretrizes, que é a LDB, ela que garante essas leis que foram colocadas para a sociedade, e é baseada nela, dentro dessas leis, que esses órgãos, institutos, eles podem estar trabalhando e aplicando provas, tanto para a melhoria e buscar soluções dentro das escolas, são com base nessas leis. E pela lei, fica evidente a necessidade da garantia de uma educação ofertada com qualidade aos alunos. Nesse sentido, a escola, para garantir o prescrito na lei e sua função social, deve acompanhar a aprendizagem do aluno, por meio do processo de avaliação da aprendizagem, e ainda avaliar o desenvolvimento de processo administrativo e pedagógico. O que é avaliação institucional? Como a Sâmia já havia falado no grupo anterior, ela já tinha falado alguma coisa a respeito, a avaliação institucional escolar é uma ferramenta que auxilia as instituições de ensino e aprendizagem para um diagnóstico real das escolas. Essas avaliações, elas acontecem para poder estar se obtendo informações e saber de fato o que está acontecendo dentro de cada escola. E elas são feitas nas escolas de acordo com a necessidade que é visto para cada escola. Suas ações são definidas no plano de desenvolvimento da escola e a prática do dia a dia da instituição. Com isso, garante-se a lógica do trabalho da escola e sua sistematização. Boa tarde, pessoal. Professora, a senhora em falar que todo tempo a gente é avaliada, a gente realmente fica com medo, né? Eu tô aqui, o coração tá para sair pela boca.
O medo de ser julgado. Fica Bem, a tranquila, Kelma já... fica tranquila. Você estudou, Edjane, você vai falar o que você aprendeu para você comentar aqui com a gente, tá? Fica tranquila. É verdade. Como a Kelma ressaltou vários assuntos importantes, falando da avaliação institucional, falando da escola, aqui mostra qual o objetivo da escola. O trabalho da escola consiste em garantir um padrão de qualidade da aprendizagem pelos serviços prestados, avaliando o processo e promovendo intervenções também, não só através de meios por fora, também ela tem ela tem que buscar também fazer algo dentro dela mesma, né? Não só buscando ajuda de fora. Então, ela avalia o processo e promove intervenções, também promovendo metas e ações por si próprios e também contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos. Então, no caso, como eu já falei, que ela além de buscar meios e ações dentro, também tem órgãos fora que auxiliam nisso, né? Que a senhora pode passar, professora, por favor? Que um dos órgãos é o INEP. Pode passar, por favor? O que é o INEP? É uma autarquia federal vinculada ao MEC, que tem a função de organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais, com o objetivo de subsidiar ações do poder público, ou seja, governo federal, estadual e municipal, na área da educação. Ele é um órgão responsável pelas avaliações da educação básica, né? Também do ensino superior, além dos censos da educação básica, da educação superior, pelas estatísticas da educação brasileira em si. E ele também conduz estudos e pesquisas que avalia escolas, universidades e o desempenho dos alunos também, né? Assim, produzindo informações importantes e fundamentais para melhorar a educação. Como ele faz isso? Aplicando instrumentos de avaliações para saber sobre o rendimento dos alunos. No caso, uma dessas avaliações é a Prova Brasil, por exemplo, né? Que é um índice que serve como parâmetro para a escola verificar o rendimento escolar dos alunos, além da própria escola, que também deve buscar meios para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem. Ou seja, a escola por si própria, ela deve buscar meios, só que existem outros meios por fora, né? Como é o caso do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Professora, eu não vou me alongar mais, porque, como a Kelma já falou, a Kelma, o outro grupo, assuntos importantes, eu só queria falar um pouco, realmente mesmo, da importância do INEP, da importância da escola, e muito obrigada. Ok. Só Professor, lembrando... pode falar. Só voltando bem lá no comecinho ainda do nosso tema, na primeira folha lá. Só um minutinho. Primeiro slide? Só para mim, só... Esse o aí? primeiro, isso, onde fica, Sim, pode falar. Que o tema da nossa fala era para que os institutos eles precisam saber, de fato, o que acontece dentro das escolas para poder tomar decisões. Então, existem esses órgãos, inclusive o SAEB, que falava muito, mas que o nosso slide podia se esticar muito. Dentro do nosso tema também falava muito sobre o SAEB, que é um instituto que ele contribui, ele é de suma importância de contribuição dentro dessas avaliações, pois ele promove essas avaliações, que eram 3, que depois ficou só uma, onde, através dele, pode estar
obtendo essas informações reais que elas são feitas, entendeu? Para poder os alunos estarem sendo avaliados e sabendo as reais situações deles para poder estar buscando melhoria nessas avaliações. E assim, gente, eu também queria pedir desculpa para toda a turma, para quem não entendeu, porque eu fiquei muito nervosa. Mais do que apresentar lá na sala de aula, espero que vocês tenham compreendido. E é isso. Obrigada. Bom, o grupo de vocês eram só duas Sim, era só eu e a Edjane. participantes? Sim. Tá, eu só vou dar uma retificada aqui no que vocês falaram, né? Falaram de leis, quando vocês falam da LDB. A LDB, ela é uma lei, tá? Que ela rege todo o ensino da educação brasileira, tá? Anteriormente, a gente tinha a Constituição Federal, depois nós teve a Lei de Diretriz e Base, que é 9293/96, que ela rege toda a educação brasileira, tá? Ela é uma lei. Dentro dessa lei fala tudo sobre educação, inclusive sobre esse sistema de avaliação da educação. Aí depois foram aparecendo vários sistemas, né, de educação, e nós temos o MEC, tem o INEP, que faz toda esse acompanhamento, sabe, todas as escolas que o Brasil tem, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela particular, né, eles fazem esse acompanhamento dessas escolas, sabem todo o número de alunos que a gente tem na escola pública, na escola privada, nas escolas municipais. Então, nós temos esses órgãos que realmente estão acompanhando tudo que acontece dentro das escolas, né, dentro das instituições de ensino do Brasil. Então, não é uma coisa que é solta, né? Nós temos esses órgãos que vêm aí para fazer essas avaliações. Essas avaliações, elas são todas acompanhadas pelo MEC, né? Nós tem várias e várias pessoas que trabalham desde elaboração de material, elaboração de prova, aplicação de prova, né? Então, tudo é muito bem planejado. E a finalidade, gente, é para melhorar a educação, né? Para formar cidadãos conscientes, cidadãos críticos, né? Que vocês ouvem falar aí em todas as aulas. A finalidade dessa avaliação, seja institucional e seja educacional, é formar cidadão. Agora, tem várias críticas sobre isso, né? Que nem sempre todas as pessoas têm o mesmo direito à educação igualmente. Né? Uns parece que têm uma educação melhor do que outros. Tanto é que a gente vê escolas que ficam perto da nossa residência, que a gente não quer matricular o nosso filho, a gente não quer matricular... nós mesmos queremos estudar naquela escola, né? Porque tem uma outra que a gente conhece e sabe que é melhor. Não acontece isso aí perto de vocês? Ou toda escola pública, toda escola que tem perto da casa de vocês é escola boa? Ou tem outros que é lá no outro bairro, lá na outra cidade, que é escola de referência? Não, professora, aqui em Araguatinga é desse jeito. Todos têm opiniões de determinadas escolas que são boas e que outras são ruins. Pois é, vai muito da gestão, né? A LDB, ela define que toda escola deveria ser de qualidade, todo professor deveria ser formado, inclusive fala de professor concursado, e a gente sabe que não é isso que acontece. Né? Então, a gente tem que, nós, enquanto professores, enquanto estudantes, a gente também tem que saber fazer essa crítica aí, né, no que diz a lei, porque nem tudo que está escrito na lei, que a gente lê e acha bonito, é o que está acontecendo. Né? Beleza, vamos para o próximo grupo. A professora está seguindo a ordem, né? Não, a gente saiu um pouquinho da ordem, porque alguém tinha que sair da aula e pediu para apresentar mais cedo. Mas pode apresentar. Seria bom continuar na ordem, né? Que eu acho que encaixa os conteúdos. Então, vamos lá. Qual é o próximo? Grupo 2. Qual o tema do grupo 2, para eu achar aqui mais fácil? Porque eu não tô separada aqui por grupo, pelo tema. Vou ver se o grupo 2 está aí, né? Todos. Atenção, grupo 2. É o grupo da Lucivane, não é? Avaliação institucional da escola, conceitos, contextos e práticas agora. Lucivane está aí, Ilha?
Vamos, pessoal. Preciso que vocês agilizem aí. Professora, pode ser a gente também, se elas demorar. Qual que é o seu tema, Maria? Saeb. Saeb? Tá, vamos, pode Professora apresentar o grupo. Lucivânia tá. É porque ela falou bem que não tá saindo o áudio dela. Pois é, mas se não está saindo áudio, como é que ela vai apresentar? Tá, eu vou projetar aqui o do Saeb, porque o grupo do Saeb não interfere nos outros, tá? É Maria Aparecida, Natália e Chayane? Isso. Sim. Ok, só um minutinho. Eu vou desligar o meu microfone, tá? Para que vocês apresentem. Não tô conseguindo ouvir, professora. Eu estou dizendo que eu vou desligar o meu microfone, inclusive ele já estava desligado. Vou desligar para não dar interferência aí quando vocês estiverem apresentando, e vou projetar o slide na tela maior para que vocês possam acompanhar e ler os slides também, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, interromper, é só levantar a mãozinha que eu paro aqui para a gente dar uma paradinha, tá bom? Para a pessoa participar. Ok, então vou desligar já e vou... Professora, pode aumentar um pouquinho aí? Professora, Ctrl F5. Peraí, só um minutinho, que eu não estou conseguindo aumentar a tela. Está sempre aparecendo uma... Deu certo, professor. Agora sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim, Cida. Sim. Boa tarde. Na disciplina de avaliação institucional, o nosso grupo vai estar falando sobre o Saeb. Os componentes desse grupo sou eu, Maria Aparecida, a Natália e a Chayane. Professora, pode passar. O que é o Saeb? Bom, como a sigla já faz referência, né? O Saeb ele é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ou seja, ele é um conjunto de avaliações externas. E o que são essas avaliações externas? Elas são denominadas externas porque elas não são desenvolvidas pela instituição e nem pelo professor, tá? Quem desenvolve essa avaliação é o INEP e o MEC, tá? Que o MEC é o Ministério da Educação e o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa. Através dessas avaliações, né, o INEP ele consegue fazer um diagnóstico da educação brasileira, né, onde ele percebe o que está interferindo no desempenho dos estudos desses alunos, ou seja, ele quer saber como está a qualidade do ensino nas instituições brasileiras. Outro ponto importante é que o Saeb, nas escolas públicas, nas instituições públicas, tá, ele é obrigatório. Já nas particulares, ele não é obrigatório, somente nas instituições públicas. Pode passar, professora. Aí eu trouxe essa imagem para vocês visualizar melhor o público-alvo do Saeb, tá? A nova estrutura do Saeb está incluindo agora a creche e a pré-escola. Um ponto importante ser comentado é que antes, a creche e a pré-escola, tá? Que é a educação infantil,
elas não eram inclusas na prova do SAEB, ou seja, a educação infantil não realizava a prova do SAEB. Só a partir de 2021 que teve essa inclusão. Na educação infantil, ela é a cada 2 anos e quem realiza essa prova não são os estudantes, tá, gente? Como a professora comentou há um tempinho atrás, são os professores que realizam essa prova, tá bom? Aí também o público-alvo é os alunos do 2º ano até a 3ª série, sendo do 2º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Pode passar, professora. Aqui eu trouxe o que o SAEB utiliza, né, de objetivo para medir a qualidade da educação. Então, o SAEB ele utiliza 7 eixos, que é o atendimento escolar, o ensino e aprendizagem, investimentos, profissionais da educação, cidadania, direitos humanos e valores, equidade e gestão. Então, a gente percebe que o SAEB ele é uma prova bem abrangente, né? Bem amplo e que ele avalia a instituição por um todo. Então, ele não avalia só a questão se o aluno ele sabe português ou matemática. Ele observa a questão da gestão, do investimento, dos profissionais. Pode passar, professora. Boa tarde a todos. Como minha colega já falou, a definição de SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que ele é um conjunto que avalia avaliações externas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos de avaliação. Os instrumentos de avaliação, além de teste cognitivo, para cada língua, para cada área do conhecimento, que é português e matemática, né? Ele tem o foco em resolução de problemas e em leitura. No 2020, se eu não me engano, também os alunos do 9º ano fizeram Ciências Humanas e Ciências da Natureza. E pode passar, professora. E também eles fazem questionários, eles é impresso e eletrônico. Esses questionários, eles coletam informação que vai avaliar o contexto em que vivem, né, os alunos e os professores, né? E a montagem desses questionários é assim: o questionário do aluno, ele vai avaliar o perfil do aluno, o nível de renda, hábitos de leitura, práticas escolares e cotidiana. O questionário do professor e do diretor vai avaliar a formação, a experiência profissional, as práticas pedagógicas e gestão. O questionário da escola vai avaliar a infraestrutura da escola, o estado de conservação, a segurança e a utilização dos espaços. Então, esses testes são muito importantes para que podemos avaliar o desempenho de cada aluno. Pode passar, professora. E como preparar os nossos alunos, né? A gente tem que realizar simulados. É importante que a escola realize simulado, porque o aluno se sentir mais à vontade, se familiar, como é que eu posso dizer? Familiarizar. Isso. Com o tipo de prova, né, na hora de preencher o cartão, porque muitos alunos não sabem, né? E é importante que eles realizem esse simulado para eles ficarem menos nervosos. E orientar os alunos a fazer, porque muitas vezes eles sabem que não vale nota e não querem fazer. Né, a prova, porque não vale nota, eu não vou fazer, não é importante. Então, é preciso a gente orientar ele, falar da importância de fazer essa prova, falar porque precisa ser trabalhadas, né? E trabalhar a interpretação de texto. Isso também é muito importante, porque muitos alunos não trabalham em interpretação de texto porque deixam a desejar muitas escolas, né? Então, é importante que os professores trabalhem essa competência, porque o SAEB ele não exige um conhecimento muito profundo, né? É mais a interpretação. E também ensinar eles a solucionar problemas, porque muitos alunos têm dificuldade de solucionar problemas na matemática. Muitas vezes eles sabem fazer a operação, mas não sabem identificar qual dele é exigido a resolver as questões, né? Pode passar. Professora, deixa bem onde a Chayane falou que eu quero comentar.
eu achei bastante interessante essa parte de como preparar os alunos, porque na época que eu fiz o SAEB, né, que era a Prova Brasil, depois que eu descobri que modificou, se tornou SAEB, né? E é muito importante, porque na época que eu fiz, os professores apenas comentaram, olha, dia tal vai ter a Prova Brasil, mas não teve essa questão de orientar, de como é que é essa Prova Brasil, por que que a gente tem que fazer essa Prova Brasil, por que que ela era importante. A gente não fez simulado, a gente só chegou lá no dia da prova e fez a avaliação. Então, Eu eu achei mesma não muito... fiz, Eu porque fiz, eu não sabia que não valia nota, né? Eu não me interessei, eu não sabia para que que servia. sim, aí eu fiquei assim, só essa prova não vale nota, não vale nada, não vou nem fazer, só que eu não sabia, né, que tinha essa questão, que eles iam avaliar como que estava a instituição, que através dessa prova que eles vê a questão de recurso, de profissionais. Então, eu achei muito interessante e importante essa questão de como preparar os alunos. Pode passar, professora. Boa tarde. Vou usar aqui o notebook mais rápido, porque me deu problema. Eu vou falar agora um pouco sobre a modificação do SAEB. As provas padronizadas, elas eram aplicadas pelo governo, tinha esses 3 nomes, que era a Avaliação Nacional da Alfabetização, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar e Prova Brasil. Então, a partir da edição de 2019, que ela passou a ser chamada de Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é o SAEB. E é importante eu ressaltar aqui que esse sistema, ele existe desde os anos 90. Então, essas provas elas deixaram de ser chamadas por esses nomes e ficou conhecida somente por SAEB. Isso foi algo bem recente, pois foi agora no ano de 2019. Então, foi uma modificação bem recente que aconteceu. E essa modificação, ela ocorreu através do Ministério da Educação, que foi o MEC. Pode passar, professor. Qual a importância do SAEB? Uma das principais importâncias do SAEB é justamente oferecer uma educação de qualidade no país. E esse análise, ele é feito através desse sistema de avaliação, fazendo que sejam analisados avanços ou retrocessos na educação básica ofertada no país. Ou seja, todo esse processo, ele é feito justamente com esse objetivo, de ser analisados pontos positivos ou negativos dentro da educação básica, para que, de alguma forma, possa tomar, a partir desses resultados, possam tomar providências, possa ser feita providência a partir desses resultados. E eu gostaria aqui de ressaltar também que, segundo pesquisa, a prova do SAEB esse ano, em 2023, vai ser aplicada no dia 23 de outubro a dia 3 de novembro. E eu finalizo aqui a minha fala. Espero que todos tenham compreendido. Muito bem, o grupo apresentou muito bem o trabalho. A Sâmia levantou a mão, pode falar, Sâmia. É igual a Cida estava falando, que ela não tinha, né, conhecimento da importância da Prova Brasil, do SAEB, e eu creio que muitos alunos também não tenham esse conhecimento. Talvez seja por isso que a educação é dessa forma, porque não tem o interesse dos alunos, e talvez se tivesse, a gente tivesse uma concreta avaliação de como que está a educação, teria como melhorar. Uhum. E os próprios pais, né, podem ajudar também, porque tudo bem, não dá, talvez não dê para a gente treinar os alunos para responder esses questionários, essa prova, mas é o aprendizado da vida toda, né? Então, você tem que estar estudando para aprender mesmo, e para a hora que vier essa prova, você responder. E a partir dessas respostas que virão novas políticas públicas, que virão mais recursos para as escolas, que vão ver se o professor está atendendo bem, se o gestor está trabalhando conforme o que é para ele fazer, realizar o trabalho dele. Então, por meio dessas provas, gente, às vezes a gente, já trabalhando em escola, ou sendo aluno, a gente não dá a devida importância que tem nas respostas concretas dessas provas, né? Porque por meio dessas respostas é que fazem estudos para melhoria. Maria Lidiane está com a mão levantada, pode falar? Ah, tá. Não, eu gostaria só de frisar aqui a fala da minha colega, porque ela falou que a prova do SAEB é só para a instituição
pública, né? De fato é obrigatório só na instituição pública. Mas as instituições privadas, algumas aderiram e podem sim também realizar esse diagnóstico, só que não é obrigatório. Era só isso. Pois é, que não é obrigatório nas públicas, né? Ela só faz se realmente elas quiserem fazer. Nas particulares, Maria Aparecida. Particulares, desculpa. Na pública é obrigatório, tem que fazer. E tem escolas que se preparam para essa prova, preparam os alunos para essa prova. É igual a gente prepara os alunos para responderem a prova agora. O quinto período vai participar do ENAD, né? Lógico, a gente trabalha o tempo todo preparando vocês para responder ENAD, se caso a turma de vocês forem fazer a prova. Mas, na turma específica, a gente trabalha alguns pontos que a gente considera mais importantes, né, para a gente ter um bom resultado na avaliação. Mas toda a universidade teria que ter o mesmo tratamento, por exemplo, as questões de provas, saber responder às provas, saber interpretar uma questão de prova, saber fazer a leitura da questão, porque às vezes as avaliações vêm e a gente não sabe, o aluno não sabe nem fazer a leitura e a interpretação do que o professor está pedindo, né? E quando chega lá para dar as respostas na prova do ENAD, o aluno não sabe responder, porque ele não foi treinado nas avaliações do cotidiano da universidade a fazer questões conforme pede-se no ENAD. Muito bem. Vamos para o próximo grupo? A Maria Lídia levantou. Professora? Sim. Segundo a informação, nós vamos fazer a prova do ENAD esse ano. Nós do terceiro. É o terceiro período que vai fazer? Sim, o professor Clerto falou que somos nós. Que ótimo. Final do ano também. Aí depois eles vão divulgar uma lista com todos os dias, com os dias que é para responder questionário, o dia que é para fazer a prova. A prova, ela é feita, a última foi feita presencialmente, acredito que esse ano também ela será presencialmente, e eu vou estar trabalhando junto com a turma que vai fazer ENAD também. Tá? Oi? Mais uma pergunta? Professora? Sim. Está saindo áudio agora? Tá sim, Lucivane. O nosso grupo, o tema é avaliação institucional da escola, conceito, contexto e práticas. Tá, vou projetar aqui para vocês, tá bom? Ou vocês têm como projetar aí? Tem não. Só um pouquinho. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui essa de conceitos, né? Eu vou fazer novamente, vou desligar o meu microfone e colocar o slide na tela maior, tá? Tá ok. Boa tarde. O nosso tema é avaliação institucional da escola, conceito, contexto e práticas. Composto por Lucivane Fernandes Lima, Ilha de Vera Guida Oliveira e Heloísa Pereira da Silva. Pode passar, professor. Avaliação educacional. A palavra avaliação contém a palavra valor, acrescentada da palavra ação. Portanto, não se pode fugir dessa concepção valorativa da ação educacional. Os valores são histórica e culturalmente construída, consequentemente, a avaliação histórica e cultura. Já que o valor só existe como referência mediadora de uma ação concreta. A decorrência disso é que a avaliação educativa não é um fim de processo, mas o seu meio. Passe. Sistema educacional brasileiro. A estrutura do sistema educacional brasileiro é definida por duas legislaturas principais,
São elas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei número 9.394, de 1996, conhecida como LDB, e as Diretrizes Gerais da Constituição Federal de 1980, que dentro do capítulo 3 determina a educação básica é um direito de todos os cidadãos. Essas diretrizes autorizam e mantenham os programas educacionais, que são pensados a partir das Bases Nacionais Comum Curricular, BNCC. Passo. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O que vem a ser esse documento? É um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras públicas particulares da educação infantil, fundamental e ensino médio. Garantir a aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Por isso, é um documento importante para a promoção da igualdade do sistema educacional, colaborando para a formação integral e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Passa, professora. Avaliação institucional da escola. A avaliação institucional da escola básica ainda não se constitui uma prática consolidada no contexto da aprendizagem brasileira. A avaliação externa promovida pelos organismos oficiais como SAEB e com os recentes propostas de Prova Brasil e do IDEB. É uma avaliação do sistema educacional em larga escala que analisa a proficiência dos estudantes ao final de cada ciclo da escolaridade. Prova Brasil. A Prova Brasil é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB. São avaliação para diagnósticos em larga escala desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais, Anísio Teixeira. Tem o objetivo de avaliar a qualidade de ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. Passo. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, foi criado em 2007 e reúne em um indicador os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O IDEB é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar, obtidos no censo escolar das médias de desempenho do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Passa, professor. Vixe. O conceito sobre avaliação externa. Geralmente há uma interpretação dos avaliados de que esta se desencadeia um processo de fiscalização e controle do trabalho escolar, com o objetivo de estabelecer medidas comparativas com uma característica de punição ou premiação para piores e melhores desempenhos no ranking. A avaliação interna, proposta pela própria instituição escolar, é preciso estar atento a diversos problemas que podem surgir, a hostilidade e resistência em relação ao processo avaliativo, a credibilidade ética profissional do avaliador. Censo escolar. O principal instrumento de informação da educação básica é a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. É coordenado
pelo INEP e realizado em um regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com participação de todas as escolas públicas e privadas do país. É somente isso. Professor, eu queria bem aqui ressaltar sobre o inédito, sobre os resultados, né? Que as pessoas falam tanto dele, mas aí não dão a verificada dos resultados. Aí, para a gente estar verificando os resultados do INEP na instituição ou na escola que o filho da gente trabalha, pode estar encontrando no painel educacional ou também no portal da instituição. E ressaltando sobre o censo escolar, como que ele é feito. É um formulário que deve ser preenchido online, na plataforma do Educa Censo, pelo diretor ou responsável da escola, porque muitas vezes isso não é ressaltado. As pessoas falam tanto sobre isso, mas não tem entendimento como que é feito. E é só isso, professora. Desculpa aí, porque eu estou meio gripada, minha cabeça está para estourar. Tudo certo, muito bem. O censo, gente, geralmente para preencher o censo, tem uma pessoa que trabalha na escola exclusivamente para isso, né? Se a escola for maior. Ou tem escola que a pessoa divide esse trabalho com outros afazeres também. Mas são tarefas de extrema importância para a escola, né? E às vezes a gente nem conhece, a gente nem sabe. Eu queria só voltar aqui, parece que eu falei o número da lei no grupo, no segundo grupo, errado aqui, a LDB. Gente, a LDB é lei número 9394 de 96, tá? Que é a Lei de Diretrizes e Bases que rege toda a educação nacional, tá? A educação nacional, a educação do Brasil é regida pela LDB. Muito bem, meninas. Agora nós vamos para o outro grupo. Qual grupo seria? Qual que é o tema, Bruna? LDB. LDB? Vocês têm aí, né? Pode colocar, então. Gente, todos esses slides que vocês estão apresentando, eu vou colocar lá na rota de aprendizagem da aula de hoje, tá? Vocês podem estudar por eles, né? A nossa avaliação é tudo que está nesses slides, tudo que foi passado nas aulas de 1 a 7, tá? A aula 8 a gente não vai cobrar eu vou deixar fora dessa avaliação, vai ficar para a próxima avaliação, tá? Para a 2. Então, vamos ver o que as meninas prepararam aqui para a gente aprender sobre a LDB, que é a Lei 9394 de 96, a lei que rege a educação nacional brasileira. Opa, tipo casamento ali. Tá aparecendo aí, professora? Não. Não. Você tem que clicar em cima. Isso, agora tá. Agora sim. Olá, boa tarde. Nós ficamos com o tema da LDB, a Lei de 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases. O nosso grupo é composto por Bruna Alves, Jardiane Chaves e Loiane Chaves. O que é a LDB? Só corrigindo ali, eu não sei de onde que vocês colocaram lá, eu não sou especialista não, tá? Eu já sou mestre e sou doutoranda, já faço doutorado. E deixa eu contar uma novidade para vocês, eu estou concorrendo a uma bolsa para estudar na Europa, tá? Eita, que mulher chique! Orgulhosa, professor. Estou querendo ir para Portugal, ora e para dar tudo certo para mim. Pede a Deus. Já deu certo? Já deu certo. Aí depois vocês corrigem ali, tá bom? O que é a LDB? Nós vamos conhecer um pouquinho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa querida LDB, que define, né, a regularizar e a organização da educação brasileira. Com base nesses princípios presentes na nossa Constituição. A sigla LDB, né, da Lei de 1994,
que é representada da lei de base, né, como eu já falei, da educação. Ela é composta por 92 artigos que estabelece, como o próprio nome diz, as diretrizes e bases da educação nacional. A mesma tem a função de regulamentar o sistema educacional, seja ele privado ou público, na educação básica ou no ensino superior. A sua origem, ela é primeiro, né, a fez na Constituição, no ano de 1934, e depois na Constituição do ano de 1946. Mas a lei da LDB foi criada mesmo em 1961. Foi então que ela ficou conhecida popularmente. E é isso. Estou um pouco nervosa. Ali, segura, meu Deus. Acesso público. A lei assegura a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 a 17 anos de idade. Ela é organizada da seguinte forma, ou seja, da pré-escola até o ensino fundamental e ensino médio. Ela é organizada da educação nacional com a distribuir de competências educacionais entre a União, Estado, Distrito e Município. Ela também atende educacional especializado, gratuito ao desenvolvimento de altas habilidades ou superdotação da travessal a todos os níveis e etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. A lei também assegura acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos os que os concluíram na idade própria. Ela também oferta de educação escolar para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade, garantindo aos que forem trabalhados as condições de acesso e a permanência na escola. Ela também assegura atendimento a educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ela também ainda assegura padrões mínimos de qualidade de ensino, definindo como a variedade e quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequado à idade e à necessidade específica de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário e equipamento de materiais pedagógicos. Ou seja, gente, com isso, a gente percebe que ela define todos os princípios, todas as diretrizes, todas as estruturas, toda a organização do ensino, no qual ela abrange todas as esferas e também todos os setores da nossa educação. A gente também pode perceber que a LDB determina que é direito de todo cidadão brasileiro ter acesso a esse ensino público e gratuito, né? Aí, com isso, a gente percebe que a LDB é a lei mais importante que nós temos, porque ela vem abranger toda a forma como a educação em si deve ser trabalhada em sala, na instituição, para que assim possa desenvolver um trabalho mais eficaz com a nossa educação pública. Lembrando que a LDB, ela tem 90 e poucos artigos, então, assim, há muitos artigos. Em cada artigo que ela propôs para a gente, ela vem definir de forma bem explicada como que o profissional deve estar atuando no decorrer no decorrer do seu trabalho. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre o princípio que rege o ensino, que se pode extrair da LDB. Como podemos ver, a LDB é o conjunto de diretrizes que regulamenta o ensino brasileiro. Os princípios da educação previstos na LDB atualizada são 14,
que são esses, igualdade nas instituições de ensino, tanto para o acesso, tanto para a permanência, liberdade sobre a cultura, o pensamento, a arte, sendo livre para pluralismo de ideias e opiniões pedagógicas, reverências à liberdade e tolerância, a simultaneidade de ensino previsto, privado e público. Passa lá. O ensino público deve ser gratuito, a valorização dos professores, a administração democrática dos ensinos, possuir qualidade ao ensino oferecido a todos, a apreciação das atividades extracurriculares, manter associado atenção com a desigualdade étnico-raciais, incluindo em 2018 que seja assegurado ao longo de toda a vida o direito à educação, acrescentando em 2021 que pessoas surdos e cegos e com deficiência auditiva sejam respeitados por sua diversidade. Essas normas são para a educação básica e superior. A LDB são documentos normativos que propõem a concepção de valores e finalidades para a educação brasileira. Podemos considerar como um documento formado por um conjunto de referência para um possível caminho que pode orientar de forma positiva as instituições de ensino. Alterações que podemos, que vamos ver daqui para frente, né, que ocorreu na LDB, foi que em 2021, a LDB ela foi alterada para a inclusão da educação bilíngue de surdo. O novo texto definiu que a educação bilíngue como modalidade de ensino. Além disso, a LDB passou a ter 14 princípios. Em 2022, a LDB sofreu mais uma alteração com a mudança. O poder público também precisa fornecer aos alunos o insumo necessário para o desenvolvimento do processo de aprendizagem. O texto define que os mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos precisam ser adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, incluindo aqueles com algum tipo de deficiência. E esse ano, houve a mudança no artigo 4, trata do dever do Estado mediante a garantia da educação escolar pública. Ele foi acrescentado pelo inciso 12 e por um parágrafo único em virtude da nova Política Nacional de Educação Digital. Ok, muito bem. Finalizaram aí a apresentação da LDB. Gente, a LDB, quanto mais a gente estudar, a gente conhecer, mais a gente vai querer e mais a gente vai entender. Então, eu sei que a LDB é grande, né? Uma lei grande que tem vários artigos lá, mas são todos importantes que a gente saiba. Né? A gente não precisa decorar a LDB, a gente precisa conhecer e a gente precisa ter acesso. Às vezes você quer conferir alguma coisa, salva, baixa a LDB aí no seu computador, no seu celular, que às vezes você precisa de fazer uma consulta rápida lá para ver o que diz, né, na LDB, e é importante que a gente tenha esse acesso. A gente não vai decorar a lei toda, né, mas é lá que tem todas as regras da educação, que tem todos os ensinamentos para a educação. Tudo que a gente precisa saber da educação está na LDB. E nós temos também a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que também dá todas as normativas para a educação e nos ensina como formar cidadãos. Né? Além de formar cidadãos, nós vamos nos formar, porque tem muita coisa que a gente estudou há mais tempo que agora é diferente. Né? Tem coisas que de 10 anos para cá mudou, a gente tem uma outra visão. Então, é bom que a gente conheça essas leis. A gente tem que aprender a manusear né, a Constituição Federal, a LDB, a BNCC, já que nós estudamos e nós estamos aqui preocupados com a educação.
né? Eu imagino que vocês serão professores, serão futuros coordenadores, serão futuros diretores, né? Seja onde for que vocês forem trabalhar, é importante que vocês conheçam essas leis, né, essas regras que dirigem a educação no Brasil. Né? A gente vai ter filho, vocês vão ter filhos, eu vou ter netos. Então, a educação é importante o tempo todo, não é só quando a gente estuda ou não é só quando a gente ensina. Alguém gostaria de falar? Ou pode... Maria Lidiane levantou a mão. Pode falar, Maria Lidiane. Professora, eu tinha levantado a mão faz hora, mas era só para frisar um pouquinho a respeito do SAEB mesmo, da prova, né, institucional, que você mesmo falou, né, que antes era aplicado para alunos do terceiro ano do ensino fundamental, só que quem respondia eram os professores, se eu não me engano, né? Não, mas não, agora... isso não. A gente, para a educação infantil, que os alunos não respondem, quem responde são os professores, que respondem os questionários. Isso, nessa área mesmo, que é os professores que respondem, só que agora mudou para o segundo ano já, né? Antes era para o terceiro, aí mudou para o segundo ano, porque eles acreditam que o segundo ano da educação infantil já estejam alfabetizados. Aí, nesse ponto, assim, a gente frisa um pouquinho a questão dos professores, né? Da metodologia, que a criança já tem que estar alfabetizada nessa faixa etária, né? Mas nem sempre acontece. É só isso mesmo. Tá, Joia. Mais alguém gostaria de falar? Qual grupo está faltando, gente? O meu, professor, mas da Maria Joaquina. Qual que é o seu grupo, Lunara? SAEB, é o quinto, se não me engano. Sim, senhora, já achei aqui. Vocês querem que eu projete? Sim, por favor. Tá, peraí, que eu Lunara, que também vou. Tá, é porque tem um com SAEB, tem um que é só SAEB. Só um pouquinho, que eu vou pegar aqui para vocês. Só falta o grupo do SAEB, é? Sim. Tá, só um minutinho. A gente já... Não, professora, falta o grupo da adolescente também. Não. Tá, só um pouquinho. Jazinha, eu vou colocar coisa para tu. Por que vocês estão todos gripados, parece? É a virose, professora. Todo mundo está pegando. Eu fiquei ruim, lembra? Eu falei, eu não sei se eu A cheguei a grande falar. maioria tá. Eu fiquei ruim, mas e dura um tempão essa gripe, viu, gente? Começa só com o nariz entupido, mas depois a gente não dá conta de mais nada na vida. Ainda bem que a minha acaba rápido. Só um pouquinho que já vou projetar aqui para vocês, tá? Só vou salvar aqui em PDF, que fica mais fácil. Lembrando que todos esses slides vão ficar postados na rota de aprendizagem para vocês estudarem, tá bom? Eu tô nervosa, mamãe. Não é só tu não, amada. Bote. Pronto, podem começar. Eu vou só tirar o meu som. Oxe, era 2 temas do SAEB, era, professora? Tem um que fala um pouco sobre o SAEB e o outro complementa. Boa tarde a todas. Relevem minha voz, viu, gente? Eu e Maria Joaquina ficamos também com o tema SAEB. Como já foi dito, o SAEB é o sistema de avaliação da educação básica. Pode passar, por favor. Onde é que passa? Acho que é.
Peraí, gente. Vamos tentar novamente. Assim, ó. Pronto, podem falar. O que é o SAEB? O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira que pode interferir no desempenho do estudante. O SAEB ele tem o objetivo de diagnosticar a educação básica do país e também de contribuir para a melhoria de sua qualidade. É através dessa avaliação que são vistos os avanços e os retrocessos da educação que nos é ofertada. Atualmente, o SAEB avalia os estudantes das redes públicas e privadas, com alunos da educação básica. Pode passar, professor. Não está passando, né? Não. Eita, eu posso ler por aqui, falar por aqui? Pode, mas ele teria que estar passando aqui. Eu não sei por que não está passando. Deixa eu ver. Passou aí. Não. Também não? Não. Uai. Deu alguma coisa errada aqui. Deixa eu parar aqui de novo e fazer a apresentação. Peraí, gente. Só um pouquinho de paciência, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência que vai dar certo. Peraí. Vou colocar no PowerPoint que vai. Eu acho que eu vou naquele de Souza bem no meio. Daqui de cima? Esse daqui. Quem faz o SAEB? Desde 2021, ficou determinado que os exames serão aplicados anualmente para os alunos do 2º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, além da avaliação da educação infantil a cada 2 anos. Como preparar os alunos para o SAEB? Conhecendo as áreas de conhecimento das provas, realizando simulados, trabalhando a interpretação de texto, ensinando a resolver problemas e analisando os resultados das atividades realizadas em sala de aula. Boa tarde, professora. Boa tarde. É a Maria Joaquina, viu? É porque lá na minha casa não tá tendo internet, tive que vir para cá, para casa da Lunara. Beleza. A importância do SAEB para as escolas. O SAEB é um importante instrumento de avaliação do desempenho dos alunos e permite diagnosticar problemas na aprendizagem e elaborar planos de ação para o projeto político e pedagógico da instituição. O SAEB permite que a gestão escolar tenha informações sobre o desenvolvimento da escola, assim podendo acompanhar a evolução dos alunos em cada edição do exame. O SAEB é realizado através de questionários, sejam eles impressos ou eletrônicos, ou através de testes nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Colocar cartazes de incentivo pela escola, publicar mensagens e falar sobre o assunto em redes sociais, por exemplo, são formas de mostrar que a escola tem grandes expectativas sobre os alunos e também são formas de motivá-los a fazerem a prova. O SAEB também passou por muitas mudanças e reformulações nos últimos anos. Uma das mais significativas delas ocorreu em 2019, quando foram unificadas
todas as avaliações padronizadas do Ministério da Educação. Com isso, exames como a Avaliação Nacional de Alfabetização e a Avaliação Nacional da Educação e a Prova Brasil tiveram suas competências assumidas pelo SAEB. Gente, é porque antes a gente tinha várias provas. Tinha Prova Brasil, tinha ANA, tinha outra prova também. Aí agora unificou tudo para o SAEB, tá? E agora tudo foi unificado, nós só temos o SAEB, que acontece geralmente no final do ano. Agora, 2023 vai ser em outubro. Teve um grupo que já falou, inclusive, a data aí. Eles divulgam, né, geralmente no ano da aplicação da prova. Isso. Acabou? Sim. Muito bem, Maria Joaquina. Prazer em conhecê-la. Eu que fico falando com você lá que você não faz as atividades, tá bom? Tá bom. Nós temos mais um grupo e depois a gente vai falar das atividades do portal, tá? O último grupo, qual que é o tema? Concepções de avaliação institucional e bases legais. Eu vou projetar por aqui, viu, professor? Tá, ótimo, tá bom. Só um minutinho. Cadê apresentar? Professora, seu áudio não está saindo, não? Tá, eu vou falar novamente. Enquanto a Renilde vai projetar, e pode ir projetando, tá? Que eu vou falando aqui, aí depois vocês apresentam. É extremamente importante que todas as aulas vocês façam as atividades que estão propostas, porque por meio das atividades, ou seja, uma atividade que é uma pergunta, ou um fórum, às vezes o fórum e a pergunta, é através dessas atividades e desses fóruns que a gente computa a frequência de vocês, tá? E a leitura do material. Então, às vezes, por isso que eu fico lá, olha, não sei quem não fez atividade tal, a Heloísa não fez atividade, Maria Joaquina não fez atividade, Maria Aparecida não fez atividade, Érica. É porque, se você não fizer atividade, você fica com falta. Se você tiver mais de 20 faltas, você é reprovado, tá? E não tem como a gente voltar atrás, não, porque a toda semana as atividades estão fechando. Então, quando for publicada a aula lá na Rota, vocês leiam todo o material que está lá. Lá tem instruções, lá tem atividade, lá tem link, lá tem slides, lá tem texto, tem um vídeo para vocês assistirem. Tá dando para perceber que vocês, a maioria da turma, está lendo o material, está estudando aqui pela apresentação. Estou gostando de ver a apresentação de vocês. Parabéns para todo mundo que apresentou até agora. Eu acho que a Cássia, a Érica e a Renilde também vão sair bem, né? Está demonstrando que vocês estão estudando. E o objetivo desse seminário, gente, é a gente fazer essa revisão mesmo do material, é a última aula antes da prova. Se alguém tiver dúvida, já pergunta. Se eu não souber responder, vou estudar e responder no grupo para vocês, tá? Mas é importante que a gente tire todas as dúvidas, entenda essa avaliação institucional, entenda o que é SAEB, o que é LDB, entenda tudo o que foi explicado, porque na prova vão cair perguntas sobre esses assuntos, tá? A prova toda é sobre esses assuntos. Agora vamos para a apresentação aqui da aula 6, né? Que é Concepções de Avaliação Institucional e Bases Legais. Vamos lá. Boa tarde. Nosso grupo é o 6º, que ficamos com avaliação institucional, concepções de avaliação institucional e bases legais. Os integrantes do grupo são Cássia Lopes, Renilde Lopes, Cássia Costa, Renilde Lopes e Érica Alves. Pode passar. Primeiro eu vou iniciar. O que é uma avaliação institucional? A avaliação institucional é um processo de acompanhamento contínuo das atividades e implementação de mudanças que são necessárias, onde é proposto pela instituição, né? A avaliação institucional está inserida no contexto educacional. Assim, deve ser diferenciada da avaliação de aprendizagem dos discentes. Haja visto que esse tipo de avaliação serve para mediar a aprendizagem do aluno e a qualidade do trabalho docente. Por isso que é realizada essa avaliação institucional, né?
tanto o ensino como o aprendizado. A avaliação educacional. Nela está incluído os tópicos da avaliação avaliação de aprendizagem, que ela é uma forma global, né? Que ela se refere, onde ela faz parte de um processo educativo que exige, além do preparo técnico, a observação e o acompanhamento, avaliando tanto o aluno no processo de aprendizagem, quanto os educadores na oportunidade de verificar se os estudantes estão conseguindo atingir as metas que é proposto pela instituição, né? Aí tem os fatores interno e externo, que são os participantes dessa avaliação, que são professores, alunos e diretores. Desempenho escolar. Aí vem a missão e visão da instituição. A missão da Constituição é a melhoria contínua, otimizar o processo de ensino e aprendizagem com base no que o aluno relata enquanto aprende, obtendo resultado positivo tanto para ele como para a instituição, né? E a avaliação de currículo, ela funciona como um guia dentro do processo educacional, pois é ele que determina o caminho que os alunos irão percorrer dentro da escola, né? Onde entra o contexto social e cultural, trabalhando a formação, né, dos professores e o processo do ensino que eles passam. Agora a Cássia vai apresentar. Boa tarde, meninas. Eu vou falar um pouco sobre o SINAES, que consiste em ser o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Esse sistema, ele fica responsável por analisar as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes dentro da educação superior, levando em consideração os aspectos como o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, a gestão da instituição e o corpo docente. Só frisando que toda essa avaliação e essa análise ela é dentro da educação superior. O SINAES, ele faz a reunião das avaliações das instituições, das avaliações dos cursos e das avaliações do desempenho dos estudantes, como a gente já até mencionou aqui agora há pouco sobre o ENAD, né, que ele acaba sendo realizado durante um período para exatamente vir avaliar como é que está as instituições, como é que está os cursos. Não é à toa que quando o resultado do ENAD está abaixo da média, tem toda uma preocupação para ele poder pelo menos alcançar a média, porque aí significa que está sendo ofertado os cursos de uma forma e de uma qualidade positiva para os acadêmicos. Qual é a finalidade deles? A finalidade, ela está em estabelecer dinâmicas e parâmetros para a melhoria da qualidade da educação superior, servindo de balizador para a expansão da sua oferta, ou seja, tem essa importância dentro dessa avaliação para que a gente tenha, que a gente possa ter uma qualidade dentro do ensino superior. E assim, também para poder ser possível que se estenda os cursos e também as turmas. Fomentar o aumento permanente da eficácia institucional e efetividade acadêmica para promover o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais, o que deve ser preocupação destacada nas instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, seus valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade. Então, ele engloba tudo isso. O SINAES, ele vem para assegurar o respeito à identidade e à diversidade de instituições de cursos, a participação do corpo docente, discente e técnico-administrativo das instituições de educação superior e da sociedade civil, por meio de suas representações,
assim também como o caráter público de todos os procedimentos dados e resultados dos processos avaliativos, ou seja, ele tem de suma importância dentro da universidade, dentro da educação superior, pois através dele ele pode promover a extensão dos cursos das universidades, assim como dar mais oportunidade para a comunidade, né, de uma educação de qualidade, que é nosso direito. Érica, tu ainda está por aí? Oi, boa tarde. Vou falar sobre a avaliação institucional no espaço da escola. A avaliação institucional deve contribuir para que a escola construa sua identidade, preservando a pluralidade de ideias que constitui ou deve constituir qualquer espaço. Ou seja, a avaliação institucional escolar é uma ferramenta que auxilia as instituições de ensino a realizarem um diagnóstico real das escolas. E o que é esse diagnóstico? É uma pesquisa, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno, o que contribui para a verificação do que aprendeu e como aprendeu. Serve para explorar, identificar, adaptar e predizer sobre a aprendizagem. Toda a comunidade escolar pode participar desse processo. E o que é essa comunidade escolar? São os pais dos alunos, os professores, os funcionários, etc. Esse formato avaliativo tem como objetivo entregar mais qualidade de ensino. Pode passar. A escola... Não, pode passar, Cássia. É esse aí mesmo, Érica, eu passei antes de terminar. Finalizando, a escola tem sua autonomia e isso significa o poder de tomar decisões sem depender de estruturas governamentais e de definir linhas pedagógicas, projetos integradores e consolidar seu próprio projeto político pedagógico. Terminaram? Sim, professora. Muito bem. Alguma pergunta, gente? Mais algum comentário sobre o grupo? Pode tirar a projeção do trabalho, por favor. Vocês viram que em todos os grupos a finalidade é uma só, né? A gente até teve um fórum que eu ainda coloquei lá para a gente fazer o questionamento. Qual que é a finalidade dessa avaliação institucional? Né? E aí, hoje vocês falariam comigo que é diferente? Qual que é a finalidade, gente? Para que tem SAEB? Para que tem essas avaliações institucionais? O que vocês acham? Para que tem esses órgãos e que não é barato, né? Gasta muito dinheiro para fazer essas avaliações, seja na instituição de ensino superior, seja na instituição da educação básica, né? Da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, que constitui a educação básica. Então, gasta muito para fazer essa avaliação, né? E a gente aprendeu que, às vezes, a gente não dá a devida importância. Hoje, vocês aprenderam alguma coisa diferente do que vocês vinham aprendendo nas leituras das aulas? Marilidiane está com a mão levantada. Quer participar, Marilidiane? Não, professora, é porque eu não consegui tirar ela daí. Só você clicar na mãozinha. Hoje, vocês diriam para mim diferente do que vocês responderam no fórum, gente? Para que é feita essa avaliação institucional? Não dá a entender que é para melhoria, né, da formação do cidadão? Da formação, que quando a gente trata bem a escola, que a gente cuida bem da escola e do que é ensinado e aprendido na escola, a gente está falando de cidadão, né? É verdade, professora. Sim, professora, até porque o nosso futuro depende do que a gente está plantando agora dentro das escolas, né? Então, por isso que eu acho bastante importante ter toda essa avaliação, exatamente para que tenha essa melhoria e essa qualidade de ensino para todos, né? Independente de qual
seja a classe educação infantil, ensino médio, ensino superior. Sim. E ter uma escola igual para todo mundo, né? Ter qualidade Professora, de todas as escolas para todo mundo. assim, né? Porque tem essas avaliações para melhorar, né, a qualidade do ensino no Brasil. No entanto, a gente percebe que tem muitas instituições que não aderem, né? Não buscam melhoria. Aí eu não entendo por quê. Porque todo mundo luta pela educação melhor, por ter uma qualidade, por ter uma escola bem estruturada. No entanto, tem muitas escolas que a gente percebe que não tem muita relevância essas questões. Vai muito do gestor, Maria Aparecida. Né? Tem gestor que rouba o dinheiro da escola, tem gestor que está mais preocupado com a aparência da escola do que o ensino em si. Lógico que é um todo, né? Você tem que preocupar com a aparência da escola. Aí entra também a questão política, né? Porque, se é o gestor, cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Será que estão verificando essa escola, né? A maioria dos gestores, né, dos diretores, eram indicação política, né? Alguns ainda são, outros já são eleição. Então, tende a melhorar, porque se for eleição, a comunidade que vota e o gestor vai ser quem o povo escolheu. Então, se ele não tiver bom, depois ele vai sair um tempo. Agora, tem escolas, quando era indicação política, eu conheço diretor que ficou 20, 25 anos sendo diretor de uma mesma escola. Né? E às vezes ele não era um bom gestor. Às vezes ele conseguiu adquirir bens para ele, né? E a escola era uma escola que continuava ali com o ensino, mas não tinha nada de exemplo na escola, não tinha nada de espetacular no ensino. Né? No entanto, a gente vê que tem diretores de algumas escolas que ele entra para mudar a escola. Né, que muda desde a fachada da escola, a ensino-aprendizagem, a contratação de professor, a formação do profissional que está trabalhando, né, e fica todo mundo bom. Vocês podem ver que quando tem um diretor que é bom, o corpo docente dele todo é bom, aí os alunos começam a ter mais disciplina, os pais começam a participar mais, aí sim vai melhorar cada vez mais no todo da escola. Mas a gente também tem que olhar essa questão que ser professor, ser diretor, pensa num serviço puxado, viu? Pensa. Ossos do ofício, né? Ele está ganhando mais, mas tem que trabalhar mais, né? É um trabalho mais difícil. E também tem gente que vê isso como status, né? Ser diretor da escola, talvez numa cidade pequena, dá um certo status para a pessoa que está ali na frente do trabalho. Mas, resumindo tudo, gente, tem que ter responsabilidade dos gestores, responsabilidade dos professores, tem que ter estudo sempre, né? Os pais têm que estar acompanhando os seus filhos na escola, os alunos têm que ter responsabilidade também dos seus estudos, e inclusive de todas as pessoas que trabalham na escola, desde o porteiro, a merendeira, a professor, a coordenador, a diretor, a comunidade toda tem que ajudar nesse processo. Lucibane, pode falar. Professora, assim, em questão do gestor, a instituição tem um resultado negativo, essa instituição recebe, assim, mais verbas, e talvez seja por isso o motivo deles não estar buscando melhoria, assim, para uns resultados mais positivos? Penso que seja o contrário, Lucivane. Porque tem o ranking, né? Tem esse ranking. Se a gente pesquisar o ranking do IDEB, a gente vai ver as notas de todas as escolas. Por isso que eu comentei com vocês que às vezes a gente quer matricular o nosso filho na escola pública e a gente vai procurar uma escola que tem um nome que tem uma certa relevância na sociedade, né? Onde todas as pessoas conhecem e consideram aquela escola como uma escola boa. Né? E às vezes tem uma escola que é do lado da nossa casa, e a gente não quer matricular o nosso filho ali pela fama que a escola tem. Mas a gente pode acompanhar esse ranking das escolas, do IDEB das escolas, tá? Ele é publicado e nas pesquisas a gente pode encontrar esse ranking das notas. Todos os grupos apresentaram, gente? Acredito que sim. Todas as pessoas participam, todos os alunos... Eu não vi a Heloísa. Pois eu também senti falta da Heloísa. Cadê a Heloísa?
E nem a Ilha. O grupo da Heloísa era qual? Era o meu, da Lucivane. Era Lucivane, Heloísa e Ilha. E No entanto, só eu apresentei. E cadê as outras duas? Não, mandei mensagem para elas desde cedo, nenhuma me respondeu. Ok. Ilha e Heloísa, né? Sim. Beleza. Então, tá certo. Então, vamos... Tem mais alguma pergunta, gente? Tem mais alguma contribuição que vocês gostariam de dar para a gente? Alguma participação? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Nessa aula, nós não vamos ter atividade, tá? Eu vou só postar os slides lá e postar essa gravação que a gente fez da apresentação. E na próxima aula já é a nossa avaliação, tá? Se preparem, estudem, qualquer coisa eu estou no WhatsApp, no grupo, podem contar comigo sempre. Talvez eu não responda imediatamente porque eu não vejo a mensagem, tá? Mas assim que eu vejo e que eu posso, eu respondo sim. Tá ok? Eu vou tirar aqui a gravação. Vocês podem ficar à vontade. Finalizando aqui a nossa aula. Teve duração de aproximadamente 2 horas, as apresentações.